Tu ouviu, Beliato? O Vaguinho Dias te mandou um abraço, inclusive. A gente boa demais, um bom programa pra vocês. O Vaguinho mandou um abraço. O Daniel Costa também nos mandou aqui uma mensagem, também tá te mandando um abraço aqui e agradeceu pela sua fala em relação a ele, ex-camisa 10 da equipe do Tubarão. Tá com a gente também o Alan Fernandes, que é o Theo, o mascote do Tubarão, mandou um abraço aqui pro Beliato. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. O Wesley Cândido, abraço Beliato, tô na audiência. O grande José Ailton, o Vaguinho aqui, mandou um abraço. Manda um abraço pro Beliato, gente boa. Ele que era porteiro, né, muito tempo do Tubarão. O José Ailton, que é a cara do nosso professor Vaguinho Dias, hoje na equipe do Marcílio Dias. Tá mandando um abraço aqui pro Beliato. O Ailton de Cabo Fari de Baixo. Beliato, você foi nosso herói no Tubarão. Nossa torcida reconhece tudo que você fez por nós. Tudo de bom pra você. E você tem que vir trabalhar na SAF do Tubarão. Esse é um assunto que eu quero tocar daqui a pouco, em relação ao andamento da carreira do Beliato. Jardel Anacleto mandou aqui também, ó. Boa tarde a todos da bancada. Para o Beliato, só gratidão. Os momentos mais felizes que o torcedor do Peixe teve foi o nosso paredão que esteve presente, o Beliato. Muito sucesso, ídolo Beliato. O Felipe Medeiros, abraços ao São Beliato. Pergunta que não quer calar, ele já recebeu alguma proposta do Juliano? Vamos deixar essa resposta para depois. Carlos José Lima, boa tarde, meu grande amigo e ídolo do Tubarão. Abraço, tudo de bom para você. O Rael Rodrigues, opa, um grande abraço ao Beliato, você está na nossa história, orgulho de toda a cidade, grande pessoa e grande atleta, jogava demais. E aí ele manda aqui, ó, ele vai por outra vertente. Tem um pessoal que pede o Beliato na SAF do Tubarão como gestor, e aí o Rael ele pensa diferente, ó. Poderia reconsiderar essa aposentadoria e voltar, né, pro gol do Tubarão, para ser o camisa 1. Temos saudades, o Rael Rodrigues. Esse carinho, ô Beliato, do torcedor do Tubarão, como que você carrega? Hoje você tá em Londrina, tá no Paraná, é isso? Conta pra gente como que você carrega esse carinho do torcedor do Peixe em relação à sua trajetória por aqui e que ficou marcada realmente, né? E a questão que eu trouxe antes do intervalo, a questão da luva, daquele jogo histórico contra o Joinville, ficou realmente com o torcedor aqui de Tubarão? Foi isso? Conta pra gente. Então, cara, eu levo com muita gratidão, né, todo esse carinho do torcedor de Tubarão, né, cara? Sempre foi assim comigo e após a minha saída também de Tubarão, sempre teve esse carinho e esse respeito. Eu sou muito grato a todos, né, por tudo isso. E quem não gosta, né, de ser reconhecido, de receber esse carinho, né, para mim é muito gratificante, né. Então é muito legal, né, a gente ver todas essas mensagens aí, né, o pessoal mandando um abraço. Até aproveito, né, para estender também o meu abraço a todos vocês. Muito obrigado, gente, pelo carinho, né, pelas palavras, né. E é legal também ver ex-funcionários, né, como é o caso do Vaguinho, né, o nosso porteiro na época que a gente estava aí, uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, brincava, alugava muito ele, viu? Mas ele era um cara sensacional e eu gosto muito de poder, né, de repente, saber que essas pessoas estão aí e têm esse carinho por mim, né? E sobre as luvas, realmente a luva ficou com o torcedor. Eu não lembro se foi pro Guilherme, mas eu dei para um torcedor de Tubarão, né, as luvas daquele jogo, né? Eu guardo algumas coisas comigo, né? Eu E a tenho chuteira, Beliato? Porque você defendeu com o pé aquele lance, né? a chuteira na época, Caio, eles colocaram numa moldura, colocaram na loja do Peixe. Eu lembro que os torcedores poderiam ir até a loja e estava sempre exposta. Ela só que teve aquela situação da K2 e acabou sendo piorada a minha chuteira, né? E muito triste Tá isso, né? passando? Porque era um material, né, para a história do clube, né? Eu acho que legal, acho que foi um jogo que foi marcado, né, onde o Edu fez um gol e a gente defendeu aquele pênalti, a gente movimentou toda uma paixão numa cidade, né? Infelizmente acabou se perdendo essa chuteira, né? Mas eu tenho a camisa daquele jogo, eu tenho outros itens, né? Que acabo guardando aqui comigo, né? Porque são as lembranças que ficam, né? Como você tá mostrando aqui, né? Eu estou assistindo os lances, são esses lances, são os momentos, a gente sabe o que a gente viveu, né? Toda a emoção, né? Vocês são profissionais do esporte, vocês sabem a emoção, né? De um jogo, de uma vitória, de uma conquista, né? E as conquistas, por menores que sejam, elas são de uma emoção muito grande, né? Então, eu tenho tudo guardado aqui na minha memória. Apenas a luva eu acabei presenteando, né, aos torcedores, né? Eu acho que é uma forma de eu poder retribuir, né, todo o carinho que eles tinham por mim, né? Mas eu tenho muitas coisas guardadas aqui comigo e eu acho incrível esse carinho que o torcedor
o Tubarão tem comigo, e ele pode ter certeza que é recíproco, né? Eu também tenho um carinho imenso por toda essa torcida e vou ter eternamente. Ô Beliato, agora em relação a esses jogos históricos, tanto esse contra o Joinville, contra o Brusque pela Série D e também contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Você se recorda, dá para contar uma história particular de cada um desses jogos, dos pênaltis que você defendeu contra o Brusque, do jogo histórico que ficou pelo detalhe, né, escapou entre os dedos do Tubarão contra o Atlético Paranaense, e aquele jogo da permanência em Joinville com a presença do torcedor numa chuva danada no norte do estado, e mesmo assim o torcedor estava lá e ajudou a garantir o resultado. Dá para contar uma história particular de cada um desses jogos? Dá sim. São histórias que às vezes o torcedor ele não tem a dimensão, né? Porque ele não convive ali nos bastidores, né? Mas, por exemplo, esse jogo contra o Atlético Paranaense, a gente ia jogar lá na Arena da Baixada, né? A gente tinha passado aqui pelo América de Natal, né? Um baita jogo, né? O Romarinho fez gol e tal, a gente passou propriedade, né? E a gente ia jogar lá contra o Atlético Paranaense, a gente fez um jogo lá em Joinville, onde a gente empatou esse jogo, inclusive o Vaguinho ficou muito bravo com a gente esse jogo, porque era jogo pra gente ganhar, e ele falou que a gente tava se segurando para jogar contra o Atlético Paranaense, ele ficou bravo pra caramba, cara. E assim, a gente foi, beleza, fomos pra Curitiba. Aí você tá em Curitiba lá, né, cara, você sabe como é que é, cara, você joga contra o time da primeira divisão, você é um time da quarta divisão, né, cara, então assim, tem-se, né, todo aquele receio, como vai ser, né, como vai ser esse jogo, né, porque o jogo ele é jogado, mas até você chegar no momento de você estar em campo ali, passa muita coisa na tua cabeça, né, eu lembro que a gente foi pra preleção ali do Vaguinho um dia antes e tal, o Vaguinho falou, ó, o seguinte, vai ser assim assado, os caras têm a posse de bola, não sei o quê, mas nosso time é melhor, porque o Vaguinho é assim, cara, o time dele é o melhor do mundo, entendeu? E ele falou assim, nosso time é melhor, a gente tem condição de ganhar esse jogo. E daí um olha pra cara do outro assim e fala, o Vaguinho tá louco, né, meu? Pô, a gente vai jogar contra o time da Série A, cara, se Deus abençoar, a gente conseguir perder de pouco, tá lindo, né? Porque assim, a gente não pode fazer a cidade de Tubarão passar vergonha, né, cara? A gente. E o Vaguinho, fica tranquilo, vamos fazer assim. E o Vaguinho vai mostrar o vídeo dos caras, ô Caio. Tá, o Vaguinho, ó, vou passar o vídeo do Atlético aqui. Rapaz, era uma toqueira, o time do Atlético do Diniz, cara, tocava pra lá, tocava pra cá, tocava pra lá, tocava pra cá. Eu falei assim, meu Deus, o que a gente vai fazer pra ganhar desses caras? Aí o Vaguinho mandou pra gente o vídeo individual de cada atleta. E eu fui assistir o vídeo dos caras, né, meu? Eu falei assim, ah, vamos assistir. Cara, fui ver o vídeo dos caras, era gol, os atacantes era gol de tudo quanto é jeito. Era gol de cabeça, era gol por baixo, era gol por cima. Eu falei assim, puta que pariu, me motivar, tá... Tô preocupado, cara, o que eu vou fazer mais nesse jogo? E daí você vê que o futebol é tão mágico, né, cara, que é o que eu falo, antes do jogo se passa muita coisa na cabeça de um atleta, de um torcedor, expectativa. Só que a hora que a bola rola, se iguala, né, cara? E é quem pode mais, para menos, né? E a gente fez aquele jogo histórico, né, cara? E assim, dentro do jogo, se teve vários jogos dentro daquele jogo, né? A gente jogou o primeiro tempo, eu lembro que teve um momento no primeiro tempo que eu bati o tiro de meta, o Thiago Heleno matava no peito e os caras vinham. Teve um momento que eu olhei pro Vaguinho e falei, eu vou bater pra lateral, a bola sai na lateral, a gente se organiza e espera os caras, porque a gente não pegava muito na bola no primeiro tempo, né? E foi uma pressão absurda, né? E veio o segundo tempo, o jogo começou a desenrolar, a gente começou a fazer tudo que tá aí nos vídeos, quem assistiu o jogo viu, a gente de igual para igual com o Atlético, e foi, as coisas foram acontecendo, e infelizmente, numa fatalidade ali, no último lance, o G2 acabou acertando um chute lá, que, pelo amor de Deus, aí eles acabaram conseguindo a classificação, mas ali ficou marcado a coragem, né, do nosso time, né, perante o Atlético Paranaense, né, um time tão pequeno, assim, nacionalmente, né, que era o Tubarão, enfrentar um clube de Série A daquela forma e jogando futebol, né, como é característica dos times do Vaguinho, que é de jogar futebol. Então, assim, são os bastidores, né? A gente tem o jogo contra o Joinville, cara, também que a gente vinha, assim, ó, o do Joinville foi algo um pouco diferente, porque a gente vinha de um ano mágico, né, que foi um ano anterior, uma expectativa absurda, o clube ele manteve todo aquele time que tinha feito a temporada anterior, né, e teoricamente trouxe peças para reforçar, então se tinha uma expectativa na cidade absurda, né, de coisas grandes, né, e a gente sofrendo a competição toda, né, não conseguindo, né, fazer o que se esperava da gente naquele momento, e a gente foi pro jogo contra o Joinville, e que poderia culminar num rebaixamento, né.
E aquele jogo ali aconteceu de tudo, cara. A gente foi pro jogo, a gente jogando, a gente sabia que a gente não podia perder, uma pressão absurda em cima do atleta. Assim, as pessoas não sabem, mas é uma pressão absurda, sabe? Assim, você, pô, cara, você tá representando uma cidade, né? Você tá representando crianças, você tá representando uma torcida, então você tem uma responsabilidade muito grande, né? E você sabe que um rebaixamento ali é algo terrível, né? E a gente consegue, né, fazer um primeiro tempo onde ficou 0-0. Eu até lembro que nesse jogo eu tive uma discussão com o Tilica no vestiário, né, porque tivemos uma situação dentro de campo em que ele acabou rebatendo nossos zagueiros ali, deixou no vestiário. Eu tive uma discussão com ele. Eu acho que ali ajudou de alguma forma, sabe? A gente chegou a ter ali uma situação de briga e tal, mas eu acredito que incendiou um pouco ali o nosso vestiário e a gente voltou, fez o gol e daí estava tudo caminhando, pênalti no finalzinho do jogo, onde, cara, a gente falou, putz, não é possível, cara, a gente remou e agora um pênalti e tal. E eu tentei ali manter a minha tranquilidade, sabe? Eu olhei para os meus companheiros e vi que eles estavam assim um pouco em choque, né? Já tipo, se lamentando e tal. E eu lembro que os atletas estavam em campo e eu falei assim, não, calma, eu falei assim, eu vou pegar. E aconteceu, e eu já tinha jogado com o Hugo, né, em uma outra oportunidade, um outro clube do São Caetano, e eu sabia que ele batia o pênalti no canto que eu pulei. E ele pegou e na hora ele foi mudar. Ele foi e bateu no meio. E eu consegui com a ponta no meu pé ali, parar a bola, né? A bola ainda correu em cima da linha, eu dei a volta e peguei. E depois do jogo eu fui conversar com ele, né? Falei assim, você mudou. Ele falou assim, então, ele falou, eu nunca mudei na minha carreira. Ele falou assim, foi a primeira vez que eu fui mudar e eu errei. Então eu falei assim, graças a Deus, né, que você foi mudar e tal, e a gente conseguiu se livrar desse rebaixamento, né, que foi daí algo, né, muito bom ali pro clube naquele momento e para todos nós atletas, né. E o Brusque, falando, cara, o Brusque, eu fazia grandes jogos contra o Brusque, né, eu sempre fiz grandes jogos contra a equipe do Brusque. Eu lembro que a gente eliminou eles na Série D, né, onde a gente levou o jogo para os pênaltis, né, toda aquela situação e a gente conseguiu ali fazer um grande jogo também. Eu lembro que a gente tomou o gol ali no segundo tempo e acabou caminhando para os pênaltis. E eu fui feliz ali fazendo as defesas, né, de pênalti ali, e a gente conseguiu passar de fase, né. Eu também teve uma outra história também contra o Brusque nesse mesmo ano do Joinville, se vocês se recordam. Faltavam poucas rodadas para o final do campeonato. O Brusque estava brigando por uma classificação e a gente vinha sofrendo muito, né? A gente foi jogar contra o Brusque e a gente também não poderia perder esse jogo. A gente tinha, tipo, se eu não me engano, 4 jogos, a gente tinha que ganhar 3. E a gente jogou contra o Brusque e eu acabei defendendo o pênalti aí também na Vila e a gente ganhou de 1-0. Então, contra o Brusque também foram grandes momentos e grandes atuações. Até que depois o Brusque me contratou, né? Mas eu sempre fui muito feliz. Então, cara, são lembranças muito boas, lembranças boas aí de momentos incríveis. E realmente ficou marcado como o Beliato do Tubarão, né? Porque Exato. o Beliato do Tubarão foi pro Criciúma, o Beliato do Tubarão foi pro Brusque, o Beliato do Tubarão foi pro próprio Marcílio Dias. Então, depois que ele passou aqui, teve realmente uma parcela importante na sua carreira, já na reta final. Mais uma, Baiano? Uma perguntinha bem rapidinho pro Beliato, para poder ele... Já encaminhar, né? Já encaminhar e deixar ele à vontade. É assim, Beliato, naquele jogo ainda lá, falando do Atlético Paranaense, como eu coloquei, você ouviu, eu estava trabalhando atrás do gol que você defendia o Peixe no primeiro tempo. E aí foi pro vestiário e eu contando que a gente vinha com a eliminação do Atlético. E isso não aconteceu. O que passou na sua cabeça após o jogo? Porque um amigo meu que não está mais no nosso meio da imprensa esportiva do Paraná, o Gil Rocha, ele dizia assim para mim, depois do jogo: Baiano, eu não acreditava mais que o Atlético ia virar esse jogo e não vi ainda um time de uma expressão diferente dos times grandes vir aqui fazer jogo tão expressivo e tão preocupante para o Atlético. O que passou na sua cabeça?
Mano, a gente foi muito corajoso, né? Eu acho que a coragem ali fez a diferença, né? A gente foi uma equipe corajosa que buscou, né, jogar e buscou fazer ali o nosso melhor, né? O Dani aí, o Dani fez um jogo incrível, né? E que passou na nossa cabeça, né, Dani, é que, meu Deus, era o Atlético e a gente tinha que jogar futebol, né, cara? A gente não tinha muito o que Aí, ó, fazer, era uma separei de oportunidade, surpresa. né? Daniel Costa tá com a gente na Ei, live, o pessoal que tá nos sagrado! acompanhando, junto com o Júnior Beliato aí, duas pessoas que marcaram história no Tubarão. O que tem o maior número de jogos pelo clube, 63, se eu não me engano, né, Daniel Costa? E o Júnior Beliato, 61 jogos. Marcante essa dupla aí pro torcedor do Tubarão, né? Boa tarde, Daniel, tudo bem? Boa tarde, rapaziada, todos os ouvintes aí, ó. Tamo Pesado aí. presente aí, É junto pesado com ou não é? ele. Esse é monstro, cara. Monstro. Ei, Bel, cara tava escutando massa. aqui, tava indo pra escola levar as crianças, tava escutando aí a sua entrevista. Você É. falando lá do vídeo dos atacantes, cara, eu não esqueço aquilo ali até hoje, cara. Dano, o que a gente vai fazer, cara? Os caras chutam de fora da área, é gol. Chuta de dentro da área, é gol. De joelho, de cabeça, de costas. Os caras têm gol de tudo quanto é jeito, cara. Vai dar ruim, velho. Cara, era gol de todo jeito, cara. Os caras mandou o vídeo daquele Berg, aí o cara fazia gol de cabeça, por baixo, por cima. Eu falei assim, Que meu isso, Deus, cara? cara, o que nós vamos fazer com esses caras? Incrível, velho. Mas a gente foi corajoso, né? Eu acho que essa foi a palavra, né? A gente foi muito corajoso, né? É claro que você tem sempre um receio, né, cara? Você enfrentando os maiores do Brasil, pô, são 20 clubes na primeira divisão e o Atlético estava entre esses clubes. Mas a gente foi muito corajoso ali de enfrentá-los da maneira que a gente tinha, com as armas que nós tínhamos, né, Dani? E a gente se unir e fazer o que a gente fez, né? Vestia Isso, o Dani realmente, vestia uma camisa, é uma das Beliato, características que era, eu muito falava marcantes pra da nossa ele, equipe, né? Era, Futebol ele era agressivo, grande e bom jogar pro porque ele ataque, né? Era vestia muito uma gostoso camisa que era jogar aí 2 com de o 10. É, cara, é exatamente isso. Mas, assim, foram momentos incríveis, né, cara? E, assim, ó, tem uma história, o Dani, eu acho que ele lembra também, só pra vocês saberem. Quando o G2 foi entrar, o Diniz, ele não chamou o G2, Foi, né, foi Dani? mesmo. Ele não tinha chamado o G2, ele tinha chamado o Pablo. E a torcida, de imediato, começou a chamar ele de burro. E ele pegou e mandou o Pablo sentar no banco Sentou no e banco, chamou né? o G2. E chamou o E a torcida G2. que gritou, Gerdóis, Gerdóis, a torcida começou a gritar Gerdóis, e ele chamou o Gerdóis só porque a torcida gritou, né? Exato. E ele Colocou entrou o e fez cara, o gol, né? Ó, agora pra gente deu já certo encaminhar pros pro caras, final, né? o Daniel Costa a gente vai entrevistar numa outra oportunidade também separada aqui, a gente vai trazer ele pra gente bater um papo como eu prometi. Até preparei essa, não tava nem combinado no script, nada no roteiro, eu mandei o link pro Daniel e ele já entrou aqui, tava levando as crianças na escola. Mas pra fechar com o Beliato também eu quero a resposta do Daniel Costa depois, se vocês já receberam de alguma forma o Daniel Costa ainda nos gramados. O Júnior Beliato já pendurou as luvas, né? Hoje é gestor de futebol, fazendo curso da CBF. Se algum de vocês já recebeu um contato do Tubarão, o Beliato principalmente agora pós-carreira, quem sabe para começar com um estágio, ou até quem sabe já como um gestor de futebol, gerente, ou auxiliar de executivo, algo do tipo, já recebeu, já teve, o Beliato, alguma conversa com o Juliano Mendes, o pessoal já entrou em contato contigo, a SAF do Tubarão, o Zé Martins, antes que era o presidente associativo. O que dá para dizer e projetar esse pós-carreira como atleta do Beliato, mas que continua no futebol agora como gestor? Cara, na verdade, assim, eu já conversei com o Juliano algumas vezes, assim, nunca entramos nesse mérito de contratação, de trabalhar no Tubarão, né? Mas eu já tive o prazer de conversar com ele algumas vezes. É um cara, um cara muito bem intencionado pelo Tubarão, sabe? Um cara que realmente ele tem uma paixão pelo clube e ele tenta fazer o melhor dele para dentro do clube, sabe? Eu tive algumas vezes a oportunidade de conversar com ele, e, assim, nunca conversamos sobre essa situação, né, de trabalhar dentro do clube ou não. Acho que isso é uma decisão, né, pessoal dele, e até porque ele tem também, né, um excelente profissional, né, que a gente fala do Felipe Gil, é um profissional gabaritado, um cara que está dentro do clube e que tenho certeza que tem capacidade, né, para poder gerir, né, e fazer o melhor, assim como ele vem se esforçando para poder fazer, né. Mas eu estava mais focado nesse momento também, né, em finalizar ali minhas formações. Eu finalizei meu curso da CBF agora de gestão, eu fiz curso da Conmebol de gestão, eu fiz curso de executivo de futebol, eu fiz faculdade, eu terminei. Então, assim,
eu estava mais focado nesse processo também, né? Mas é claro que a gente sabe do Tubarão, das características, da organização do clube, assim como outros clubes do Brasil, né? A intenção é agora poder entrar no mercado, né? De alguma forma, né? Da maneira que for, né? Nos clubes que foram aparecendo as oportunidades. E, pelo amor de Deus, né, cara? Se um dia for para trabalhar no Tubarão, a gente vai com o maior prazer, assim como outros clubes, a gente vai seguir a nossa trajetória, né? Mas, assim, eu acredito que seja também mais ou menos a postura do Dani, né? A gente sabe que são vários fatores, várias coisas, né? São momentos, são os momentos certos na hora certa, né? Então, é continuar se preparando, buscando a oportunidade e no momento que acontecer algo, a gente vai estar sempre preparado para poder fazer o melhor. Beliato, quero agradecer, viu, você pela participação aqui conosco. Vou seguir mais um pouquinho com o Daniel Costa para fechar essa última pergunta e em breve a gente trazer ele aqui. Mas te agradecer pela participação, pela disponibilidade. Primeira vez que a gente conversa aqui no programa, né, ao vivo. Já tinha conversado em off algumas vezes com você pelas redes sociais. Então quero te agradecer pela participação aqui conosco na Rádio Cidade. Portas abertas sempre aqui no Tubarão, tenho certeza que você deixou em outros clubes aqui do estado de Santa Catarina, Marcílio Dias, Criciúma, Brusque. E quando estiver em Tubarão, quando vier aqui com a família passear, fazer alguma coisa aqui no estádio Domingos Silveira Gonzalez, está convidado para vir até os estúdios aqui da Rádio Cidade para a gente bater um papo, viu? Muito obrigado aqui pela atenção, pela entrevista aqui à Rádio Cidade. Obrigado, Caio. Um abraço aí para você, para o Baiano, para o Dani, um grande abraço para todo torcedor do Tubarão. Muito obrigado pela oportunidade, cara, de estar revivendo, de estar vendo esses vídeos novamente aí da gente jogando na Vila, fazendo esses jogos. Acho que isso é muito legal. Obrigado aí por esse bate-papo gostoso aí e tenho certeza que em breve aí a gente vai se reencontrar, tá bom? Muito sucesso para todos vocês, um grande abraço para a torcida do Peixe e estou sempre aqui acompanhando, sempre na torcida. Tá aí, portanto, muito obrigado. A gente tem o Daniel Costa com a gente ainda, né? Daniel Costa, meio-campista que hoje tá sem clube, Daniel. Conta pra gente como é que tá a tua carreira atualmente. Eu joguei o primeiro semestre agora no Nacional aqui de São Paulo, né? Paulista. E agora eu tô em casa. Apareceu algumas oportunidades, mas sim, coisas bem pra longe. Eu optei em ficar em casa agora, guardando alguma coisa melhor. Futebol catarinense, por enquanto, agora. Nada ainda? Futebol catarinense não pintou nenhuma proposta? Nada. Meio que do futebol catarinense fiquei um pouco distante, né? Depois que eu voltei aqui para São Paulo, então acho que o nome passa a não vincular tanto, aí o pessoal acaba não lembrando, né? Exato, mas em dado momento, acho que até para a Série B desse ano o pessoal pedia muito, né? E até em um desses momentos eu entrei em contato com você para justamente fazer essa pergunta. Era um nome que era muitas vezes vinculado. Você disse que no futebol catarinense, no geral, o nome acaba sendo esquecido, mas aqui no Tubarão, pela questão da idolatria, né? O pessoal tem muito carinho por você, o teu nome era sempre vinculado. E aí seu nome foi levado ao Felipe Gil, o diretor executivo de futebol, mas que aí, em dado momento, acabou preferindo por uma outra opção, por um outro jogador. Mas teve essa conversa direta da diretoria do Tubarão com você, o Juliano Mendes, o Felipe Gil, para tratar em algum momento de um possível retorno, ou ficou mesmo só nessa questão de sondagem e no sonho do torcedor? A mim não chegou nada, né? Não chegou nenhuma proposta. Alguns torcedores até mandam mensagem para mim, tenho bastante contato com a torcida do Tubarão, sempre um ou outro manda mensagem para mim, e aí, Dani, quer voltar e tal? Né, a gente tá te esperando aqui, aí eu falo, preciso dar a proposta, né? Eu não posso me oferecer ou aparecer aí, né? Então, assim, a gente fica esperando alguma coisa, mas não teve nada, né? Não chegou nenhuma proposta, não teve nenhum contato aí da parte da diretoria. Pra gente fechar, Daniel, até a gente vai bater um papo um pouco melhor na semana que vem ou nos próximos dias a gente vai marcar, vou marcar uma entrevista com você pra gente bater um papo e contar as mesmas resenhas, um pouco diferentes talvez em relação ao Beliato. Beliato é um pouco mais reservado, eu sei que você vai contar mais coisa pra gente aqui na Rádio Cidade, mas... Beliato é debaixo do gol e do Dani é lá das quatro linhas. Tá no campo inteiro, tá convivendo com todo mundo, né? Mas, pra agradecer, viu, a sua participação aqui, quero que você deixe um recado pro torcedor do Tubarão, que também tá mandando muita mensagem aqui, depois que te coloquei de surpresa aqui na entrevista. O pessoal tá mandando muita mensagem aqui, desejando muita sorte e sucesso na tua carreira, porque tem um carinho imenso por você, o torcedor do Tubarão, que tá falando aqui no nosso WhatsApp, viu? Muito obrigado aqui também pela participação. Eu que agradeço aí a todos os torcedores, né, o carinho que muitos, aí como eu já comentei, muitos sempre me mandam mensagem no meu Instagram, alguns têm até meu WhatsApp direto aí, fala comigo, então assim, agradeço o carinho de todos aí, os torcedores, né, que sempre
lembra da gente com muito carinho. Então, assim, o Tubarão é um time que tá no coração, né? Um time que a gente tem um carinho enorme. Sempre quando eu posto, eu tô acompanhando os resultados, acompanhando, torcendo daqui também de São Paulo. Então, assim, a gente fica na torcida para que o Tubarão se levante novamente, venha fazer aí, né, boas equipes, tenha uma boa administração para que a equipe consiga aí os seus objetivos e voltar aí à primeira divisão de Santa Catarina. Tá aí, portanto, Daniel Costa conversando conosco, muito obrigado pela participação, ele que passou também pela equipe do Clube Atlético Tubarão, como camisa 10, como camisa 20. Como 20, é. 2 vezes 10. A gente brincava porque eu dizia 2 de 10, então por isso que é bom. Exatamente. Muito obrigado, viu, Daniel Costa, aqui pela participação. Em breve a gente conversa também com ele, ex-camisa 10 da equipe do Tubarão, conhecido como Mago. Mandou aqui o Danube pra gente, ó. Grande Mago Costa. Fiz uma rima em um jogo contra o Ercílio. Acho que ele lembra. Manda um grande abraço pra ele, pessoal. Manda um abraço pra ele aí. Muito obrigado, Daniel. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre Copa do Brasil, tem Sul-Americana, Libertadores e também, claro, a coletiva de imprensa